Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 27 do capítulo 16 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday. A questão 27 diz o seguinte: uma onda senoidal é produzida em uma corda com uma massa específica linear de 2 gramas por metro. Enquanto a onda se propaga, a energia cinética dos elementos de massa ao longo da corda varia. A figura A, abaixo, mostra a taxa de kdt, com a qual a energia cinética passa pelos elementos de massa da corda em certo instante em função da distância x ao longo da corda. A figura B é semelhante, exceto pelo fato de que mostra a taxa com a qual a energia cinética passa por um determinado elemento de massa situado em um certo ponto da corda em função do tempo t. Nos dois casos, a escala do eixo vertical é definida por Rs igual a 10 watts. Qual é a amplitude da onda? Bem, pessoal, essa é uma questão dentro do capítulo de ondas e ela aborda os conceitos sobre taxa de transmissão de energia. Então, calculamos ao longo da explicação do conteúdo a energia cinética associada ao deslocamento vertical que um elemento de corda com massa dm e comprimento dx tem. Se tirarmos o diferencial disso com relação a dt, temos uma taxa, né? Se fizermos a razão dessa porção de energia cinética com um certo pequeno intervalo de tempo, no limite onde esse intervalo de tempo é pequeno, temos essa derivada de dk/dt, tá certo? Que, como determinaremos aqui, para relembrar o primeiro passo da questão, eu vou acabar fazendo uma espécie de revisão sobre esse pedaço do conteúdo e obter essa expressão dk/dt. Com isso em mãos, nós utilizaremos essa expressão e as informações extraídas desses dois gráficos, aqui do gráfico A e do gráfico B, para determinar o que a questão nos solicitou, que é a amplitude da onda. Veja que as únicas duas informações que a questão nos dá no enunciado é a massa específica linear, tá certo? Ele nos fornece a densidade linear de 2 gramas por metro, que nós vamos passar para quilogramas, né? Então isso vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 3 kg dividido por metro. E nos deu a escala vertical desses dois gráficos dos painéis A e B. Então nós vamos utilizar essa relação, como vou apresentar para vocês. Ela depende de um cosseno ao quadrado. E aí, sabendo que nas posições e nos tempos zero, o valor da energia cinética, dessa taxa, né, na verdade, essa taxa de energia cinética com o tempo, é exatamente Rs. Então, usando essa informação para x0 ou t igual a zero, tanto faz, em um dos dois gráficos, temos que essa situação dessa taxa vai ser exatamente quando a minha expressão lá, o cosseno foi igual a 1. Ok? O cosseno ao quadrado foi igual a 1. Como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, a gente vai utilizar essa informação, essa expressão e vamos ser capazes de determinar a amplitude. Outras duas informações que nós vamos extrair desses dois gráficos é, do gráfico A, nós vamos discutir o comprimento de onda e do gráfico B, vamos poder extrair o período, tá certo? Então, vamos lá iniciar praticamente a solução da questão. Então, a questão nos forneceu a densidade linear de 2 gramas por metro, convertendo isso para colocando no SI, isso vai ser 2 vezes elevado a menos 3 kg por metro. E aí, lembrando, né, como eu falei para vocês, eu vou começar um pouquinho com uma revisão. Então, lembrando que a energia cinética de um elemento de corda com massa dm, de comprimento dx, vai ser quem? Ela vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, ok? Onde agora é a minha velocidade associada ao deslocamento vertical. Então, isso vai ser derivada parcial de y com relação a t, que isso corresponde exatamente, né, à minha velocidade transversal, ok? Então, a equação de número 2, ela dá a minha porção de energia cinética associada a esse elemento de corda de comprimento dx e massa dm, ok? E aí, nós podemos, uma vez que foi dado a densidade linear, aqui na equação 1, nós podemos utilizar a informação dessa densidade para esse elemento de corda com esse comprimento dx e utilizar a expressão de dm em termos de μ vezes dx, tá certo? Lembrando que, como essa densidade é linear, então tanto faz o comprimento total, a massa total da corda dividida pelo comprimento total é equivalente a uma pequena porção
de massa dm dividido por essa pequena porção de comprimento dx, ok? Então, a equação da onda, né, para uma onda progressiva propagando-se para a direita é dada da seguinte forma: y de x de t é igual a 1y de n, m, vezes seno de kx menos ômega t mais φ. Né? Lembrando que esse y de m corresponde à amplitude, o k o número de onda, a frequência angular ômega e φ a constante de fase. Esse sinal de menos porque corresponde a uma onda progressiva andando para a direita. Se fosse andando para a esquerda, esse sinalzinho seria de mais, ok? Destacando também que vocês poderiam estar utilizando a função trigonométrica cosseno, ok? Ao invés do seno. E aí sabemos que o seno para o cosseno, eles diferem apenas de uma fase, que por sua vez seria incorporada aqui nessa constante de fase. Então vocês poderiam tanto usar a equação da onda, né? Essa equação do deslocamento y de x de t em termos da função trigonométrica seno ou cosseno. O que importa é que seja uma função senoidal, seno ou cosseno, ok? E aí, da equação da onda, né, nós podemos obter a velocidade u, que vai ser, por sua vez, a derivada desse camarada com relação ao tempo. Então, vamos lá derivar. Então, u, que é dρ de y dt, vai ser o quê? dρ de t, substituindo o meu y, né, por essa expressão, y de m, vezes seno de kx menos ômega t mais φ. Note que vai aparecer a derivada do seno é o cosseno e a derivada do argumento, né, o único termo que tem o tempo é esse aqui, então vai sair o menos ômega aí dentro do argumento, ok? Então teremos menos ômega, y de m, a derivada do seno como é o cosseno, falei, né? Então, menos ômega, y de m, vezes cosseno de kx menos ômega t mais φ, ok? Então podemos escrever, né, como falei há pouquinho, né, também a massa dm em termos da densidade linear. Lembrando que essa densidade linear, como eu falei, tanto faz você pegar a massa total dividida pelo comprimento total ou uma pequena porção de massa dm com comprimento dx, que é o que a gente vai fazer, tá certo? Lembrando que isso tem unidade de massa por comprimento e, por sua vez, a densidade linear vai corresponder ao meu dm dividido por dx. Isolando o dm, eu tenho que dm é mi dx. Então, vou substituir a equação de número 5 e a equação de número 4 aqui na minha equação de número 2, ok? Então, vamos lá. Então, substituindo essas equações, o que é que nós obtemos? Temos que dk, que é dm sobre 2 e u ao quadrado, vai ser o quê? O meu dm, mi dx, tá aqui, repeti o 2 aqui no denominador, e aí o meu u quadrado está aqui entre colchetes ao quadrado, ok? Então, só apagar aqui, só um instantinho, pronto. Então, levando todos esses termos ao quadrado, né, menos 1 ao quadrado vai dar 1, ômega ao quadrado vai aparecer, amplitude ao quadrado e o cosseno ao quadrado, ok? Note que a questão nos forneceu essa taxa de porção de energia cinética por intervalo de tempo, tá certo? Note que é tanto que as unidades são em watts, a escala está em watts, justamente, né, corresponde a mesma coisa de intensidade, a taxa de transmissão, a taxa de energia por intervalo de tempo, ok? Então, como eles nos forneceu dk dt, então vamos aplicar, né, vamos dividir por ΔT, e aí vocês vão ver que vai aparecer um termo de velocidade associado à velocidade da onda, ok? Então, tomando a taxa dk dt, o que é que nós temos? Então, pegando essa equação de número 6 e aplicando o dt, ok? Então, isso vai ser dk dt igual a mi sobre 2, tá aqui. Ele vai operar apenas nesse camaradazinho aqui, tá certo? Então, dx dt vai aparecer quem? A minha velocidade da onda. E aí o resto é só repetir. Ômega ao quadrado, y de m ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t mais φ. Então, esse dx dt fez aparecer essa velocidadezinha aqui, ok? Então, aí obtendo a expressão dessa taxa como mi v ômega ao quadrado, amplitude ao quadrado dividido por 2 vezes cosseno ao quadrado de kx menos ômega t mais φ. Note que apareceu uma função cosseno ao quadrado. A gente sabe que o cosseno ele oscila entre os valores menos 1 e 1. E o cosseno quadrado entre 0 e 1. Vou utilizar a informação que a questão nos forneceu
desse valor máximo aqui, tá certo? Poderia ser qualquer um desses pontos, do valor máximo. E aí eu vou utilizar o x igual a 0 e t igual a 0 para esse ponto. Então, exatamente onde o meu cosseno ali é igual a 1, ok? Então vamos lá, tomar nota do que eu acabei de mencionar. Tendo em vista que a questão nos forneceu o valor de RS da escala dos gráficos e que foi nos solicitado y de m, né, que é a amplitude, vamos utilizar essa equação aqui de número 7 e as informações a serem extraídas dos gráficos para determinar quem é essa amplitude. Dos gráficos, pessoal, como a questão bem discutiu, é essa taxa em termos da posição e essa taxa em termos do tempo, tá certo? Então, ao longo da apresentação do conteúdo, nós discutimos bastante, né? Um instantâneo seria o meu y de x, isso aqui é para um t fixo, e também o que acontece com um pedacinho de corda, né? O deslocamento desse pedacinho de corda com relação ao tempo, tá certo? Então, da mesma forma aqui que nós fizemos lá para o deslocamento vertical, aqui foi feito para essa taxa, né? Essa taxa de energia cinética com relação ao tempo, ok? Então, com isso, nós podemos extrair duas informações bastante importantes para determinarmos a nossa amplitude. Nós vamos precisar do comprimento de onda e do período. Todas essas duas informações são tiradas dos gráficos A e B, respectivamente. Então, vamos lá. Então, pelo gráfico A, nós temos o seguinte, né? Estou repetindo aqui o gráfico. Nós temos essa taxa em função da posição, de tal forma que podemos determinar o comprimento de onda. Lembrando que num gráfico y em função da posição, lembrando que o meu deslocamento vertical é proporcional a uma função cosseno, então, consequentemente, a gente teria um gráfico tipo esse, e lá, né, nessa situação, um comprimento de onda seria a distância, né, entre dois vales ou duas cristas, dois pontos consecutivos, isso no gráfico y com relação a x, aqui desse termo de energia cinética, como depende de cosseno ao quadrado, não vai ser a distância entre dois picos, e sim vai ser a distância entre o primeiro e o terceiro pico. Então vamos lá. Então do gráfico dessa taxa com relação à posição, isso é dada essa taxa por um tempo fixo, tá certo? Da mesma forma como lá o nosso y de x, a gente chamava de um instantâneo porque é para um determinado instante fixo. E aí, pelo gráfico, nós podemos determinar o comprimento de onda, como eu estava mencionando há pouco. Lembrando que essa taxa é proporcional de cosseno ao quadrado, logo o comprimento de onda será a distância entre o primeiro e o terceiro pico, enquanto que lá da posição y com relação a x, isso seria entre os picos consecutivos. Então, eu posso escrever que o meu comprimento de onda vai ser essa distância aqui, é exatamente de 0,2 do metro, tá certo? Vendo aqui pela escala, tá certo? Então, meu comprimento de onda vai ser do começo até o fim aqui desse gráfico, né? Associado, então, ao pontinho do primeiro e do terceiro pico. Então, esse é o comprimento de onda para esse gráfico de taxa por unidade espacial, enquanto que no outro caso, essa taxa com unidade temporal, isso vai ser entre o primeiro e o terceiro pico, nós vamos poder determinar o período. Então, vamos lá. Pelo gráfico B, nós temos o seguinte, né? Repetindo aqui o gráfico, temos mais uma vez essa taxa, só que agora em função do tempo. Então temos o que? dk dt para um comprimento dx de massa dm da corda, ok? E aí, da mesma forma como discutimos para o caso anterior, aqui essa taxa, como ela é proporcional ao cosseno ao quadrado, né? Então, e onde esse argumento aqui ele é tanto dependente da posição quanto do tempo. Então, nós temos que lá no gráfico de y contra t, o período era a distância entre dois vales, duas cristas. Aqui, como a dependência é com cosseno ao quadrado, isso vai ser entre o primeiro e o terceiro pico. Então, pelo gráfico, nós conseguimos determinar o período, tá certo? Como essa distância entre esse pico e esse pico, que pela essa escala, né, que vai do começo ao fim dessa escala, corresponde a 2 milissegundos. Dando aí 2 vezes 10 menos 3 segundos. Então, dos gráficos, né, esses gráficos eles foram importantes para determinar o seguinte ponto, que meu comprimento de onda é de 0,2
e o período de 2 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, ok? Além do fato de que a gente vai utilizar essa expressãozinha aqui para a situação desse pontinho, que é o máximo da escala quando o cosseno ao quadrado for igual a 1. Então, vamos lá. Então, da equação 6 que eu acabei de mostrar para vocês, né, essa equação que depende do cosseno ao quadrado, nós vemos que dk dt é uma função periódica com cosseno ao quadrado, tal que tem um valor máximo quando esse cosseno ao quadrado é máximo, isto é, quando esse cosseno ao quadrado é igual a 1. Assim, pelos gráficos A e B, nós vemos que essa taxa é máxima, vai corresponder exatamente a esse pontinho aqui, tá certo? O máximo da escala aqui, que é o próprio RS, como eu escrevi aqui na equação de número 10. Ok? Então, combinando essa equação 10 com a equação 6, que é justamente essa equaçãozinha aqui, né? Para o caso máximo, exatamente quando esse cosseno ao quadrado for máximo, que é 1, que é como eu vou escrever aqui. Então, vamos lá. Então, dk dt no valor máximo é igual a RS, que por sua vez é igual a μ vezes v, ômega ao quadrado, amplitude ao quadrado por 2, porque tudo isso aqui é constante. Então, a única função que está oscilando aqui é o cosseno ao quadrado. Então, vai ser isso quando isso for máximo, tá? Isso, quando isso for máximo, isso é igual a 1, tá certo? O que vai dar aqui, RS é igual a μv, ômega ao quadrado, amplitude ao quadrado dividido por 2. Então, basicamente, agora é isolar a minha amplitude. Então, isolando a amplitude, nós temos que a amplitude vai ser a raiz de 2RS dividido por μv, ômega ao quadrado. Ok? RS a questão nos deu, a densidade linear também nos deu, né? Então, só voltando aqui para poder lembrá-los. Ok? Então, a densidade linear dada na equação 1 e o comprimento de onda e o período nós encontramos, né? Ok? Então, pronto. Desses valores do comprimento de onda e do período, nós podemos determinar as outras duas constantes aqui que não foram dadas, a velocidade e a frequência angular, tá certo? Então, vamos lá. Então, sabemos comprimento de onda e período, então vamos escrever V e ômega em termos dessas quantidades, tá certo? Então, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, e a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então, combinando essas expressões, temos que a velocidade vai ser comprimento de onda dividido pelo período. Então, temos essas duas informações. Então, temos sim quem é o V, ok? O ômega é 2π vezes F, ok? E aí, escrevendo em termos do período, isso vai ser 2π dividido pelo período, ok? Como aqui colocado na equação de número 17. Então, basicamente, vamos utilizar essa expressão e substituir aqui, tá certo? Para deixar tudo em termos das constantes que ou foram dadas ou nós encontramos ao longo da solução dessa questão. Então, vamos lá. Então, substituindo essas equações, né, naquela equação da amplitude, nós temos o seguinte, né? Amplitude, que é a raiz de 2RS dividido por μv ômega ao quadrado. Aí eu estou substituindo o meu V por lambda sobre T e o meu ômega por 2π sobre T, tá certo? Então, organizando esses termos, tá certo? Vai aparecer raiz de RS T ao cubo dividido por 2π ao quadrado μ vezes lambda. Então, basicamente, agora é substituir os valores. Tá? Então, vamos substituir os valores dados nas equações nessa expressão aí, obtendo aí que isso vai ser raiz de 10 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3, isso ao cubo, dividido por 2π ao quadrado, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, agrupando as potências de 10, nós vamos ter que y de m vai ser 10 elevado a menos 2, dividido por π, que vai resultar no valor de aproximadamente 3,18 vezes 10 elevado a menos 3 do metro, tá certo? Então, pessoal, essa é a amplitude solicitada pela questão, no qual, ao longo da solução, foi necessária interpretação gráfica, tá certo? Lembrar da expressão da taxa de energia cinética com relação ao tempo e fazer todo um estudo com relação ao máximo dessa função e associar isso com o valor da escala do gráfico e do gráfico entender o que é comprimento de onda e período em cada um dos gráficos, tá certo? Então, é uma questão bastante interessante aí, a questão de número 27 do capítulo 16 do volume 2 do livro Fundamentos de Física.
Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.